Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto da comieira da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja Santa Catarina. Entrada dos oficiantes. Oferendas. Oração do culto da comieira. Ó Deus, Senhor e Criador do universo, que perante vós, nesta auspiciosa data, oficiamos o culto da comieira da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Região Sul 2, Igreja Santa Catarina. Sob vossas constantes bênçãos, esta obra foi executada com acerto, perfeição e rapidez. Atendidos que fomos na oração de consagração do terreno, para podermos proceder, neste dia 30 de maio de 2026, aos sagrados rituais do culto da cumeira, depositamos as oferendas e, com elas, oferecer-vos nossa verdadeira gratidão. Rogamos que, solidamente alicerçada, ela atravesse os séculos sob vossa proteção. Senhor, continuai a envolver os operários com vosso manto de amor, a fim de que esta construção seja concluída sem acidentes ou doenças e executada com brevidade e acerto. Assim seja. Consagração do templo.
Ofertório de gratidão. Chefe do cerimonial, Reverendo Roberto Massal Tateyama. Arquiteta responsável pelo projeto, Fabiane Sayuri Ito. Representante da construtora Nexus, engenheiro Dagoberto Bertattini. Representante dos participantes, professora Estelita Domingues Soares e missionário José Anastácio Fernandes. Solicitamos a todos que os acompanhem nas reverências. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sandi e oração messiânica. Takama halani kamzumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamu izanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachi hana no Odo no ahagi harani
みそぎ払いたもうときになりませる。払いどの神たち、もろもろのまがごと罪けがれを、払いたまえ、清めたまえ、とまおすことのよしを、天つかみこにつかみやおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳振り立てて、きこしめせと、かしこみかしこみもまおす。うやうやしぐおもみるに、せそんかんぜおんぼさつ、このどにあもらせたまい、こみょにょらいとげんじ、おしみろくとかし、ぐせのみかみとならせたまいで、大千三千世界の三毒を召し、五辱を清め、飛躍聖魔奥一切主上の大念願、光明上楽英語の十法世界をならしめて、ご不従の狂いなく、吹く風なもならすなき、弥勒の身を見たも、無量無辺の大慈悲に、ていまら説も祭ろいて、諸悪邪法は改まり、やしゃ入人も下脱なし、諸税無信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三神のいとくになびかいて、近中中行の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしびじそう世界にで、カリオビン川空に舞い、ゾヨン天にたなびけば、万が福い口にkunじ、神殿玉露そそり立ち、ぐせの宮方かすみつつ、小ガニのいらかさんさんと、日に照りえず光景は、下にも天国楽どなり、五国実りてこらに満ち、砂鳥豊かに雨がした。生きとし生けるもろもろのえらぎにぐわう声声は、つつらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、移転視界をしなべて、弥勒の御手に起立され、人事の目胸に抱かれ、我らが日々の世業にも、明朝玉い神格を、せしめえは富栄え、弱々長く無役に、善徳公を重ねさせ、福寿会無量の大功徳、
Taresa se tamae mashima seto, nenenju shinge zaton shu, kifukurai hai negima osu. Miroku o mikami, mamori tamae sakiha e tamae. Miroku o mikami, mamori tamae sakiha e tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae sakiha e tamae. Oshie mi oya nushi no kami, mamori tamae sakiha e tamae. Samnagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Queiram sentar-se, por gentileza. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Retirada dos oficiantes. Palavras do responsável da Igreja Santa Catarina, Reverendo Israel da Silva Ferreira Lima. É emoção, né? Bom dia a todos! Nem preciso perguntar se estão passando bem, não é isso? Não, mas eu vou perguntar mesmo assim. Estão todos passando bem? Que bom. Vamos lá. É com muita gratidão, profunda gratidão a Deus e a Meixo Sama, que estamos reunidos nesse dia tão especial,
para celebrar esse culto da cumeira na construção de nossa igreja Santa Catarina. Não é mesmo? Eu quero agradecer e cumprimentar carinhosamente todos os senhores, as senhoras presentes aqui e também aqueles que estão assistindo pela transmissão ao vivo, compartilhando esse momento histórico aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Estão conseguindo assistir? Estão conseguindo ouvir? Ver bem a gente? Deram. Tá joia, tá joia. Eu agradeço também os representantes que há pouco realizaram ofertórios de gratidão. A engenheira Fabiane Ito, o diretor da construtora Nexus, engenheiro Dagoberto Bertacchini, a professora Estelita Soares e o missionário José Anastácio. Por favor, quero que nós agradeçamos a eles com uma salva de palmas. Por favor. Obrigado. Muito obrigado. Também registramos nossa gratidão pela presença do diretor da divisão de administração, reverendo Dario Mota, que nos honra com sua presença. Sensei também, por favor. Muito obrigado. Por favor. Também quero agradecer o responsável das regiões Sul 1 e Sul 2, reverendo Marco Túlio Miranda. Sensei. Bom, quando a gente olha para essa estrutura, a gente sente gratidão e alegria, não é mesmo? Acho que quando vocês entraram aqui, sentiram grande emoção, grande alegria, né? Mas também é um momento que nos convida a refletir, porque uma palavra muito importante dentro de nossa obra divina, que é essencial, que é primordial, é a continuidade. A continuidade. Nenhuma obra nasce pronta. Nenhuma igreja surge de um dia para o outro, não é mesmo? Nenhuma expansão da fé acontece sem que alguém tenha iniciado, dado o primeiro passo. Por isso, hoje não estamos apenas celebrando uma construção, estamos celebrando uma história de amor pela obra divina, de amor por Meixo Sama, de amor ao próximo. E tudo começou na segunda metade da década de 60. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Ainda bem que não são tantos, né? Ou que bom que são alguns, né? Que bom. Nessa época, um senhor chamado Natal Testoni, já ouviram falar? Senhor Natal, morador de Barra Velha, ele sofria com fortes dores nas pernas, que dificultavam a sua locomoção. Foi então que recebeu a visita de sua prima, Dona Ida Lizardi, membro da igreja de Curitiba, que lhe ministrou Jorei. Ele sentiu melhora, sentiu esperança e decidiu buscar mais. Imagine a determinação desse pioneiro. Para receber Jorei, ele enfrentava uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros, percorrendo trechos a pé, de charrete e depois de ônibus para chegar até Curitiba para receber Jorei. E após receber assistência e orientação do ministro João Errara, alcançou a cura, reorganizou sua vida, conquistou um novo emprego e mudou-se para Joinville. E em janeiro de 69 recebeu o Ricari e tornou-se o primeiro messiânico da obra divina aqui em Santa Catarina. Bom, ainda naquele ano, outro importante pioneiro estava chegando ao nosso estado. Ricardo Tatsu Maruichi, vindo de Londrina. E residindo em Canoinhas, ministrou Jorei intensamente e testemunhou inúmeros milagres, levando a luz da fé ao interior catarinense. Nos anos seguintes, outros dedicantes foram chegando.
Entre eles, Jocenir da Silva Barbosa, mais conhecido por Ministro Barbosa. Sua história também começou por meio de um grande milagre. Ao ver sua filha Márcia recuperar-se de um quadro de epilepsia, conheceu a fé messiânica e tornou-se membro. Transferido para Florianópolis em 1976, 50 anos atrás, ele teve um papel decisivo na expansão da obra divina em nosso estado. Junto com ele chegaram outros pioneiros, como Maria de Lourdes Marinho Rosa, Joanita Barros Stiller com sua família, né? Pessoas simples, mas com amor muito grande, um desejo sincero de levar a luz da salvação às pessoas. Pessoas que entenderam que receber graça não é tão importante, compartilhar essas graças é ainda mais. Em outubro de 76, aconteceu um momento marcante. O então presidente da igreja, reverendo Tetsu Watanabe, visitou Florianópolis e reuniu cerca de 15 membros. Naquela ocasião, orientou que as atividades fossem concentradas na residência do ministro Jocenir Barbosa. A garagem daquela casa tornou-se então um local sagrado. Ali foi entronizada uma imagem da luz divina, realizados cultos, pessoas receberam jorei e encontraram esperança para suas vidas. E é bonito perceber como nossa igreja nasceu literalmente de dentro de um lar. Nasceu do acolhimento, da dedicação, nasceu do amor ao próximo. Enquanto isso, em Lages chegava a senhora Neide Imperatriz da Cunha. Nossa. Mais conhecida como Ministra Neide, querida, né? Que iniciava a difusão na Serra Catarinense. A obra divina ia avançando em várias direções. Em 85 foi adquirido o primeiro imóvel próprio. Em 87, a unidade foi elevada à condição de casa de difusão. As reuniões de jorei nos lares iam se multiplicando. E talvez esteja aqui uma das maiores lições para nós. A gente pensa muitas vezes que uma igreja é construída em momentos grandes como esse. Mas, na verdade, ela acontece em pequenos momentos. Numa visita, num jorei ministrado, num encaminhamento, numa reunião realizada dentro de nossas casas, na casa das pessoas que foram tocadas por Meixo Sama. E foi justamente expandindo reuniões e jorei nos lares que surgiram, nos anos de 1998 até 2000, as unidades Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, São José, Criciúma e também o núcleo de Jorei Tubarão. Foi só crescendo e expandindo. Ou seja, a obra divina começou numa garagem e cresceu e se espalhou por todo o estado de Santa Catarina. Essa expansão foi construída por muitas mãos, não foi por uma apenas. Reverendos, ministros e missionários que dedicaram suas vidas a esta obra maravilhosa. Vamos expressar nossa gratidão a todos eles, por favor, com uma salva de palmas. Obrigado. E ao longo dessa caminhada, Deus e Meixo Sama foram preparando cada etapa. E numa visita realizada em 92 pelo reverendíssimo Tetsu Watanabe, ele observou que essa região de Coqueiros tinha algo diferente. E comentou lá do topo da Fritz Miller. Já ouviram falar dessa rua? Ali em cima? Olha, naquela direção é importante construir a futura Igreja Santa Catarina. Nessa região aqui. Só que ele estava lá no alto da Fritz Miller, olhando para cá. Imaginem isso. Décadas depois, comprou-se esse terreno e a providência divina foi se estendendo. E cerca de 25 anos depois, esse terreno foi adquirido.
E a gente ouviu ontem uma explicação muito interessante do engenheiro Dagoberto, né, que é o diretor da empresa que está construindo aqui, que estão sendo construídos numa região rochosa. E aqui tem uma base sólida, que pode crescer, pode chover, está tudo certo, né? Que está tudo certo. Olha como o reverendíssimo Watanabe tinha realmente uma visão maravilhosa, né? Então, é uma fundação preparada pela natureza. E talvez isso seja também um símbolo da nossa própria igreja. Porque uma construção só permanece firme se ela é criada numa base sólida. E não é essa base apenas que está desenvolvida aqui. Também tem a base de fé dos pioneiros, o espírito de servir e o empenho que cada um dos senhores faz, baseado no Jorei, na força do Jorei, em receber o Oricare, o sagrado Oricare, e espalhar esperança no coração das pessoas através do Jorei. É muita gratidão, acumulada ao longo de gerações, não acha? E no ano passado, com a presença do presidente de nossa Igreja Messiânica Mundial do Brasil, reverendo Marco Antônio Batista Rezende, realizamos o quê? A cerimônia da pedra fundamental. E hoje estamos aqui celebrando este culto da comeira. Atingimos o ponto mais alto dessa estrutura. E não foi só o ponto final dessa etapa. Na verdade, ela é o início. Então, com um sentimento de profunda gratidão e com o desejo de disposição plena para empenharmos nossa dedicação em prol da expansão da obra divina nessa nova etapa, temos a honra de receber a pessoa que hoje representa a liderança espiritual de nossa igreja aqui no Brasil. Então, com uma salva de palmas e de pé, gostaria que todos recebêssemos reverendo Roberto Massal Tateyama para nos dirigir sua orientação. Sensei, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não preciso nem perguntar se vocês estão felizes, né? Vocês estão tristes? Ah, legal. Bom dia novamente. Muito obrigado, né, pelo convite para participar junto com vocês dessa cerimônia tão importante. Eu quero, em nome do nosso presidente, reverendo Marco Rezende, agradecer ao empenho, à dedicação, à paciência, né, de todos vocês, né, nesse processo de construção que nós chegamos, né, como o reverendo Israel falou, chegamos no ponto mais alto, né, dessa obra e ainda falta, né, mais um pouquinho. Então quero agradecer realmente de coração a esse empenho de todos. É a primeira vez que eu venho na região sul e realmente assim é forte, né? Na hora da oração, eu achei a oração muito forte. Eu fiquei imaginando se essa oração, né, conseguisse atravessar todo esse mar bonito. Será se ele chega até a Europa, na origem de cada família aqui, até mesmo na China, porque tem gente participando na China também, né, desse evento de hoje. Será se a oração chegou? Eu acho que chegou, né, porque realmente eu senti uma força assim muito grande, né? Então vocês estão de parabéns, né, por essa união, né, e por esse momento no dia de hoje. E graças a Deus nós estamos tendo uma proteção muito grande, porque não está ventando.
né? Quando eu acordei, falei, vixe, será que vai ventar? Se estivesse ventando, como é que seria? A cabeça ia ficar gelada, né? Então eu até vim preparado, mas eu estou sentindo um calor horroroso. Verdade. E tudo isso eu acho que é proteção. E ouvindo agora, né, a história daqui de Santa Catarina, realmente é de emocionar, né? Principalmente vendo assim todo o empenho dos pioneiros, começou com um, né? E hoje quantos tem? Não é isso? Então, assim, é uma é um privilégio muito grande de todos que participaram. Não sei se deve ter filhos de pioneiros também, né? E por falar em pioneiro, tem alguém aniversariando aí hoje? Tem? Quem? 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 Parabéns! Vamos cantar parabéns! Parabéns para você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Que hora que vai ser o bolo? Não vai ter bolo, porque aniversário sem bolo. Ou vai levar um bolo, vocês? Parabéns, né? Foi, olha, uma data realmente muito especial pelo aniversário e também pelo dia de hoje, graças ao empenho também que hoje nós estamos podendo, né, realizar essa cerimônia. Mas, assim, baseado na própria história, né, daqui de Santa Catarina, já que me convidaram, eu queria, assim, compartilhar uma tarefa com vocês. Lá vem o golpe. Vocês topam? Não, porque assim, o reverendo Israel falou assim da importância da continuidade, não é isso? Então, nós viemos construindo, né? Tinha uma casa aqui que foi derrubada e veio todo mundo dedicando, né? Começou a construção e essa construção está vindo. Então, chegou desde hoje, foi a pedra fundamental, a cumieira e a inauguração que vai chegar. Então, assim, a obra de Messama, ela está evoluindo e ela precisa ter continuidade. Só que para ter a continuidade, nós também, hoje, nós dedicamos em construção de uma forma diferente. É mais a nível da dedicação que todo mundo está fazendo, do donativo de gratidão. Antigamente, era todo mundo pegando no carrinho de mão, né, na enxada, e era assim que todos participavam. E hoje já é diferente, né? Então essa construção está vindo, então ela vai chegar numa certa altura. Então é importante nós também a gente construir aqui dentro a nossa obra aqui, a nossa igreja aqui, a nossa crença, a nossa convicção. Então chegar junto, né? Para poder cumprir a missão. Senão, eu acredito assim que nós não vamos vai ter uma igreja bonita, mas não vai ter a força de salvar. Não vai conseguir cumprir a missão. Seja na parte do Jorei, na agricultura, no próprio Sanguetos, né? Então, eu acredito que nós precisamos crescer, não parar não. Né? Vai vir uma igreja bonita, mas será se a gente vai conseguir cumprir a missão? Essa igreja vai cumprir? Acho que não. Então precisamos crescer. Então, dentro de cada um, o que cada um pode construir, né? A nível individual, como também a nível familiar, né? Então, eu acho que seria importante, assim, cada casa, cada lar,
como começou a obra divina, salvando pessoas através de alguma reunião, através de, né, convidando amigos. Então, assim, intensificar principalmente aquelas 4 tarefas que o presidente deixou. Vocês lembram qual que era? Então ele falou assim, para dedicar na leitura de ensinamento e no estudo de ensinamento, lendo e praticando. Tá? Ah, mas não consigo. Então ele falou, olha, então ele deu uma dica, né? A segunda prática, que é dedicar no Jorei. Recebe Jorei, ministra Jorei, né? E depois ele deu a terceira, né? Dedicar fazendo o próprio donativo de gratidão. Vocês estão aí? Então, assim, dedicar, né? Esforçando na prática da gratidão. E quarto, dedicar, hã? Participando de culto, matinal, diário, né? E no culto passado, uma vez que eu fiquei, eu soltei a quinta, não foi? Que é preencher o formulário. Então, eu acredito que é muito importante a gente conseguir, né, se qualificar nesses 5 pontos, né? Então, até a inauguração, vamos praticar bastante. Jorei, leitura de ensinamento. E hoje, para ler ensinamento, não está difícil, porque todo mundo tem celular, né? O tempo todo a gente está olhando ele. Então, coloca um ensinamento, né? E vai lendo. Lê aquele mesmo. Pega aquele mais curtinho para começar. Né? O homem depende do seu pensamento. É muito curtinho. Então, vai nessa. Porque o presidente falou para ler, ele falou, não falou qual. E nem se é grande, se é pequeno. Então, vai nessa. Homem depende do pensamento. Pequenininho. É realmente verdade que gratidão já era gratidão. E toda hora fica lendo ali. Pelo menos está lendo o ensinamento. Não é? Então, começa com isso. E Jorei também. Né? E assim, esses 4 pontos, né, realmente assim, principalmente com esse espírito do pioneiro. Pioneiro, tenho certeza que, assim, todos eles, quando iniciaram, que vieram para a cidade, começou, não tinha ninguém. Apareceu alguém lá para ministrar Jorei. Então, não podia falhar. Tem que ministrar Jorei para sair resultado. Tem que ter milagre. Senão, como é que nós vamos conseguir mostrar que o Joré é bom? Não, o Joré é bom. Mas se não mudar, não é bom. Então, para mostrar que é bom, tem que mudar, tem que melhorar. Então, começa com um. Então, vamos tentar, né? Queria sugerir para cada um de vocês, junto com a família, vamos tentar um. E ministra na mesma pessoa. Né? Exorei na mesma pessoa. Acompanhar. Até ter resultado. Acredito assim que se ministrar 30 vezes na mesma pessoa, vai ter resultado. E não em 30 diferentes. É no mesmo. Gruda e ministra. Todo dia. Vocês já fizeram isso alguma vez? Já? Deu resultado? Então é isso. Para quem nunca fez, experimente. Olha, Joré, muito bom. Eu vou ministrar 30 vezes em você. Vai melhorar. E que vai. Quando tiver nos 20, pergunta. Melhorou? Piorou? Aí, né? Não, pode piorar. Piorou, né? Aí 25 orei. E aí, melhorou? Tá pior ainda. Falei, ixi. Aí o que, que vai acontecer? Eu já fiz assim. Quando chegou no 25, estava chegando 30, né?
Falei, meu Deus, Meixo Sama, ele vai me matar. Então, vou começar a rezar. Ai, Takamaharani, Pai nosso que está no céu. E aí vai. Como é que fica assim? Fica divino, porque você depende de Deus. Então, nós estamos dedicando uma obra divina. Não é minha obra, é a obra de Messamo. Só que para ficar realmente divino, eu dependo de Deus. Então, se eu ficar numa prática que dependa de Deus, vai ter resultado. Deus vai atuar. Só que para isso eu tenho que rezar como nunca rezou. Que você prometeu, né? Na verdade, eu acredito que pioneiro fez assim. Eu já fiz um pouco assim também. Porque tinha que dar certo. Senão não tem mais como, né, iniciar. Então eu queria essa sugestão dar para vocês. Vocês topam? Ó, por exemplo, aqui, né, tem acho que umas 100 pessoas. Se cada um de vocês conseguirem 10, vai ser quanto? 1000 milagres. Já fizeram isso? Por exemplo, até a inauguração. Vamos conseguir manifestar 1000 milagres. É muito? É pouco? A gente pode aumentar. Não, assim, eu queria que vocês, né, assim, até a inauguração, construir a nossa fé, construir a nossa convicção, construir a salvação da minha família e se empenhar. Porque mesmo Samuel fala, quem quer ser feliz, faça o próximo feliz. Não adianta só eu dedicar pensando em mim, pensando nos outros, transformar a vida de outras pessoas. Então, no culto da Cumieira de Porto, União da Vitória, eu falei isso e todo mundo topou. Não sei se topou da boca para fora, mas topou, topou. Eles toparam. Vocês não topam, não? Consegue, né? Mas assim, não precisa fazer sozinho, junto com a família. É, multiplica. Não fica sozinho, não, porque não tem ensinamento que sozinho não é suficiente. Sozinho é pesado o negócio. Mas se eu conseguir contaminar mais um, 1000, é mole. Mas se for pesado, é só por Deus mesmo que vai dar certo. Mas esse compromisso, eu queria que vocês experimentassem. Que se conseguir, nunca mais vai esquecer. Ah, aquela inauguração foi, né? Vocês não topam, não? Aproveitar que está todo mundo feliz. Quando está triste, não dá. Tudo bem? Então, eu quero agradecer, né, a dedicação e parabenizar novamente a todos vocês. E também, não quero falar nome, não, porque a gente acaba esquecendo, mas todos os pioneiros que realmente dedicaram, né? A gente ouviu essa história muito bonita, né? Do início da difusão aqui no Sul. Então, eu acredito que com essa prática, nós vamos fazer uma nova história, um novo momento em que essa igreja vai cumprir a sua missão, que é salvar todo o povo do Sul de Santa Catarina. E, de repente, como o presidente está visitando, aqui é a melhor igreja do... Ih, rapaz, é a melhor igreja ou a pior? Melhor, né? Vocês que estão aqui é melhor. Então vamos fazer com que isso seja uma realidade, tá bom? Então, muito obrigado, um bom dia e um bom fim de semana a todos. Obrigado. Encerra-se assim a cerimônia do culto da Cumeira da Igreja Messiânica Mundial do Brasil,
Igreja Santa Catarina. A todos nossos sinceros agradecimentos. Diretriz 2026. Ajudar